Olá pessoal, tudo bem? Então, a aula de hoje aqui é sobre raiz quadrada, certo? Então vamos aí conhecer os termos de uma raiz. Então aqui aparece o índice, né? Que é o índice 2. Esse índice vai classificar todas as raízes, se for um 2 é quadrado, se for um 3 é cúbica. Ele tem um radical, certo? Que é o símbolo que está de vermelho. O número que está dentro eu vou chamar de radicando. O valor dessa operação aqui eu vou chamar de raiz. Acabei de falar. Todas as raízes, a classificação é de acordo com o índice, mas quando for quadrada, não é obrigatório esse número 2 aqui. Olha o exemplo, o mesmo exemplo embaixo. Coloquei aqui. E é a raiz quadrada e não aparece o 2. Então, a mesma coisa. Quando não aparece o 2 é quadrado, o radical, que é o símbolo da raiz, o radicando, que é o número que está dentro do radical, e o valor da operação nós chamamos de raiz, certo? Calcular raiz quadrada de 9 é o mesmo que calcular o lado do quadrado de área 9. Nesse caso, 3. Observe bem esse quadrado. Ele tem 9 quadradinhos aqui dentro, ou seja, a raiz quadrada de 9. Certo? A raiz quadrada de 9. Então, a raiz quadrada tem relação com a área. Quando eu calculo essa raiz quadrada de 9, que é a área desse quadrado, eu vou encontrar o lado do quadrado, ou seja, nesse caso vai ser 3, 3 vezes 3, 9. A área desse quadrado vai ser 9 e o lado é 3. Concluímos que a raiz quadrada de 9 é 3, ou seja, 3 vezes 3, 9. Tudo bem? Então vamos lá. Pode-se pensar também que calcular a raiz quadrada de 9 é o mesmo que encontrar o número Q elevado ao quadrado dá 9. Assim. Que número que é o quadrado vai dar 9? É lógico que é 3. 3 vezes 3, 9. Quando se calcula o lado de um quadrado, dado a área, como foi feito nesse exercício anterior, está se calculando a raiz quadrada desse número. Por exemplo, o lado de um quadrado com área 81 centímetros é igual a 9. 81 centímetros quadrados, que é a unidade de área, é igual a 9 centímetros. Isso quer dizer que a raiz quadrada de 81 é 9. Representamos esse cálculo usando o símbolo aqui do radical, né? Nesse caso, raiz quadrada, que o índice aqui, quando não tem nada, é 2, certo? Então, raiz quadrada. Logo, a raiz quadrada de 81 é 9. Por que que é 9? 9 ao quadrado, ou seja, 9 vezes 9 é igual a 81. Vou multiplicar ele por ele mesmo. Raiz quadrada de 16 é 4. Logo, que 4 ao quadrado, ou seja, 4 vezes 4 é 16. Essa operação chama-se radiciação, ou seja, raiz quadrada, né? Nesse caso, nós estamos falando de raiz quadrada, mas radiciação se inclui tudo, raiz quadrada, raiz cúbica, raiz quarta, né? Que é a operação inversa da potenciação. Exemplos. Se eu tenho aqui uma potenciação, ou seja, 3 ao quadrado dá 9, 3 vezes 3 é 9, logo a raiz quadrada de 9 é 3. Tá? Aqui, por que é 3? Porque 3 ao quadrado deu 9. Se eu tenho aqui 4 ao quadrado igual a 16, logo a raiz quadrada de 16 é 4. Por quê? 4 vezes 4 é 16. Tá aqui. Na letra C, eu tenho aqui 10 ao quadrado, que é igual a 100, porque 10 vezes 10 é 100, logo a raiz quadrada de 100 é igual a 10. Olha aqui, apareceu o índice. É obrigado a ter o índice 2? Não. Quando for quadrado, não. Se for outra raiz cúbica quarta, sim, obrigado a ter. Observação. Não é necessário escrever o índice 2 no radical para a raiz quadrada. É o que eu comentei ali logo no início da aula, né? Então, aqui, ó, não é obrigatório quando for quadrado, isso é obrigatório quando for cúbica, quarta, e daí por diante, quinta, né? Então, aqui a raiz quadrada é 16, olha, apareceu o índice, aparece, não aparece, são iguais. Tudo bem, né? Sobre a raiz, né? Então, agora nós vamos aí para os números quadrados perfeitos. O que são esses números quadrados perfeitos? São aqueles que possuem raiz quadrada exata. Olha aqui, figura de número 1. Quantos quadrados você está vendo na figura de número 1? Estou vendo um quadrado. Na figura de número 2, quantos quadrados estou vendo aqui dentro desse quadrado maior? 4. Ou seja, a área é 4. Tem 4 quadrados aqui. Nessa figura aqui aparece apenas um quadrado, então a área é 1. Nessa terceira figura, aparece aqui 9 quadrados aqui dentro desse quadrado maior, ou seja, a área é 9. Nessa outra aparece 16, a área é 16. Na figura de número 5 aparece 25 quadrados. Por que eu sei que é 25? É 5 por 5.
5 vezes 5, 25. Na figura de número 6, vai me aparecer 49 quadrados aqui. Tem 7 por 7. 7 vezes 7, 49. Oi. Raiz quadrada de 49 é 7. São números quadrados perfeitos. E aqui na figura de número 7, tem 64 quadradinhos aqui dentro, ou seja, a área é 64. Figura número 8, 81. A área é 81 dessa figura. E aqui, figura de número 9. Parece aqui 100 quadradinhos, ou seja, é um quadrado 10 por 10. 10 vezes 10, 100. Certo? Agora a pergunta, como que eu determino a área desses quadrados? No quadrado número 1, como que eu determino o lado? Perdão, não a área, que a área já foi dada. Como que eu determino o lado do quadrado da figura 1? Achando a raiz quadrada. Quanto que é a raiz quadrada de 1? É 1. Então, o lado do quadrado aqui mede 1. Certo? O lado do quadrado, os lados, né? 4 lados. Na figura de número 2, como que eu determino o lado desse quadrado? Raiz quadrada de 4, 2. Então, o lado do quadrado aqui é 2. 2, 2, 2. E aqui é a mesma coisa. Raiz quadrada de 9 é 3. Então, o lado desse quadrado aqui mede 3. Aqui, na figura de número 4, como eu determino esse lado aqui, ó, que é o mesmo. São 4 lados iguais. 4, né? Raiz quadrada de 16 é 4. 4 vezes 4 é 16. Figura de número 5. Raiz quadrada de 25. 5, então o lado do quadrado é 25. Ou seja, os 4 lados aqui vai ser cada um 25. Quadrado, 4 lados iguais. Figura de número 6. Como que eu determino o lado desse quadrado? Ó, quanto que mede daqui para cá? Agora eu falei que era 7, ou seja, a raiz quadrada de 49 é 7. Na figura de número 7, como que eu determino o lado desse quadrado? Raiz quadrada de 64, 8. Raiz quadrada de 81, 9. Então esse lado aqui mede 9, todos, né? Essa figura número 8, 9, 9, 9, 9, 9 vezes 9, 81. Na figura de número 9, que a área é 100, como que eu determino a área, o lado, quer dizer, desse quadrado? Raiz quadrada de 100, 9. E perímetro, como que eu determino o perímetro? Eu vou somar as medidas, eu acabei de falar, perdão, falei 9, o lado, não, raiz quadrada de 100 é 10, então esse lado aqui mede 10, 10, 10 e 10. O perímetro você vai somar as medidas, se cada lado é 10, então aqui o perímetro vai ser 40, ou seja, 4 vezes 10, ó. A medida é a soma das medidas de cada lado aqui, ó. Se os lados são iguais, eu vou 4 vezes 10, 40. Tá aqui a explicação aqui, figura 1, área 1, lado do quadrado, raiz quadrada de 1, que é 1, perímetro, 4 vezes 1, 4. Na figura de número 2, a área era 4, mostrei para vocês anteriormente. Como que eu determinar o lado desse quadrado, raiz quadrada de 4, que é 2, perímetro, 4 vezes 2, 4, por quê? 4 lados, quadrado, cada quadrado tem 4 lados, e 4 vezes 2, cada lado é 2, 4 vezes 2, 8. Figura de número 3, a área é 9. Como que eu determino o lado? A área, raiz quadrada de 9, que é 3. E o perímetro, 4 vezes 3, 4 lados, cada lado 3, 12. 12 centímetros. Na figura de número 4, a área é 16. Certo? Vamos voltar aqui, figura número 4. A área está aqui dentro, 16 centímetros quadrados. Tem 16 quadrados aqui dentro do quadrado maior. Certo? Então, vamos lá. Então, aqui, cadê aqui? Figura de número 4. Raiz quadrada de 16. Para me achar o lado, que dá 4. E o perímetro, 4 vezes 4 é 16. E na figura de número 5, que é a área 25, que eu mostrei para vocês, como que determinar o lado do quadrado, raiz quadrada de 25, que é 5, né? E o perímetro, 4 vezes 5, 24, porque tem 4 lados. E 5 é o lado, cada lado mede 5 centímetros. 4 vezes 5, 20 centímetros. E a figura número 6, a área 49, vamos voltar lá, 49, tá aqui, a figura número 6, a 7, 64, a 8, 81 e a 9, 100. Então, vamos lá, para mim não voltar aqui na figura de novo. Aí, eu vou na figura de número 6 agora, figura de número 6. A área é 49, o lado do quadrado é raiz quadrada de 49, que é 7. Então, o lado é 7, o perímetro 4 vezes 7. Entenderam por que é 4? 4 lados para o fio quadrado. Isso. E cada lado com 7 centímetros. 4 vezes 7, 28.
Figura de número 7, a área 64 centímetros quadrados. O lado é só achar a raiz quadrada de 64, que é 8. O perímetro fazer 4 vezes 8, 32. E a figura de número 8, a área é 81. O lado do quadrado vai ser a raiz quadrada de 81, que é 9. O perímetro 4 vezes 9, 36. E a figura de número 9, a área é 100. Vamos voltar lá de novo. Figura de número 9, aqui a área é 100. Vamos lá, então, a área 100. Achar o lado do quadrado, a raiz quadrada de 100, que é 10. E o perímetro é 4 vezes 10, 40 centímetros. Certo? Então, tá aí, área e lado e perímetro, né, de cada um. E aí eu coloquei um relógio, certo? Com os números quadrados perfeitos. O que são números quadrados perfeitos? São aqueles que possuem raiz quadrada. Então, ó, 1 hora, raiz quadrada de 1. Raiz quadrada de 4, 2 horas. Raiz quadrada de 9, 3 horas. Raiz quadrada de 16 é 4. 4 vezes 4, 16, 4 horas. 5 horas, raiz quadrada de 25. 6 horas, raiz quadrada de 36, que é 6. 7 horas, raiz quadrada de 49. 8 horas, raiz quadrada de 64. 9 horas, raiz quadrada de 81. 10 horas, raiz quadrada de 100. 11 horas, raiz quadrada de 121, 12 horas, raiz quadrada de 144, ou seja, relógio com raízes quadradas, horário aproximadamente, esse relógio está marcando aproximadamente 10 horas e 8 minutos, passou um pouquinho do 10 aqui, ó, não chegou a 10 minutos, certo? Então aí eu espero que vocês tenham entendido aí o que é essa raiz quadrada. Lógico, nós vamos ver depois raiz cúbica, raiz quarta, mas nessa aula é apenas raiz quadrada, espero que vocês tenham entendido. E bom estudo a todos.